No Consciência Limpa dessa semana, você vai conferir vários negócios sustentáveis aqui da região. São artigos de decoração, papelaria e cosméticos que utilizam a nossa Amazônia como matéria-prima. Sejam bem-vindos ao Consciência Limpa, o seu programa de sustentabilidade e meio ambiente, aqui do Amazonsat. Na edição de hoje, você vai conferir vários negócios que trazem ela, nossa região, como protagonista. Eu comecei a vender online, ia para outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente. E aí eu percebo que eles querem comprar porque eles sentem a necessidade de ter algo natural. Ah, é natural, é amazônico, então eu quero. Então tem essa relação, mas o público amazônico, o pessoal que mora aqui, ele compra porque ele lembra da infância dele. A minha avó usava essa planta para alguma coisa. Então são dois caminhos totalmente diferentes. Aqui a gente fala muito mais de ancestralidade e para fora fala muito mais do volta ao natural. As pessoas falam, eu quero um produto natural, quero uma planta que seja, sei lá, boa para acne, mas ela não sabe o que é bom contra a acne, em especial a Amazônia, o que a Amazônia tem para oferecer nisso. Não somente um cosmético, mas uma reconexão com essa natureza, reconexão com a Amazônia, enfim, e tentar realmente valorizar esse conhecimento que há muito tempo foi desvalorizado, assim, foi encarado como folclore. Eu sinto que isso é um mercado em expansão ainda e as pessoas não sabem, têm conhecimentos pontuais e reproduzem falas fixas. Então, tipo, eu quero um produto que não tem embalagem de plástico. Eu quero um produto que não tenha X ou Y. Eu quero um produto... Então, ela sabe o que ela não quer. Estava terminando o mestrado, tinha acabado de acabar um contrato como professor e aí eu precisava ganhar dinheiro de alguma forma. E eu já fazia alguns cosméticos para mim e aí eu senti que isso poderia gerar alguma renda pequena para mim, só para me manter até conseguir outro emprego. E aí eu desenvolvi algumas formulações para vários tipos de cabelo, alguns shampoos sólidos. E aí eu comecei a vender nessa feira aqui mesmo, inclusive. Quando eu vi, estava gerando muita renda, estava crescendo, as pessoas estavam tendo os produtos. Quando eu vi, a empresa foi surgindo, assim. A loja começou de uma forma muito informal, divulgando no meu próprio Instagram, mas logo senti a necessidade de ter algo próprio da loja. E aí como eu sou pequeno, sou artesão, faço por conta própria, eu percebi que eu poderia envolver meu cliente na produção. E pergunto o que eles querem, quais são as características dos produtos que eles mais necessitam, eles preferem, por exemplo, agora recentemente estou começando a criar produtos hidratantes para o rosto. Aí eu pensei, vou focar primeiro em acne ou em manchas. Aí eu perguntei dos clientes e eles escolheram primeiro acne. Não, acne é uma prioridade maior. Então vou lançar primeiro o acne. Então essa dinâmica com a rede social facilita muito eu saber quais os próximos passos a tomar na loja. Eu fiz um mestrado em biotecnologia e trabalhei na linha de gestão da inovação. E todos os artigos indicam que um dos principais motivos de falência das startups é a falta de investimento em redes sociais, na parte de marketing, né? Na parte de gerenciamento da empresa em si. E aí eu sempre me preocupei muito com isso. Então eu sempre desde que eu me toquei que isso era uma empresa que estava surgindo,
contratei um designer e me investi sempre muito pesado nessa parte. Comecei a fechar alguns acordos com os fotógrafos para utilizar as fotos deles, então eu sempre fui investindo muito nisso. Fui fazendo vídeo quando eu ia dialogando com herveira, com gente do conhecimento tradicional, assim, para tipo, mostrar que eu não estou sozinho, que isso é só um reflexo da realidade em que eu vivo. Por favor, siga a marca, @cheirocigano no Instagram, também tem no Facebook. Faço entregas em domicílio na cidade de Manaus, também entrego via correio para outros estados, tanto a partir de Manaus quanto a partir de São Paulo. E estou aberto a qualquer tipo de parceria, enfim, posso vender ou mesmo entregar para revenda, enfim, só entrar em contato. Ai, que maravilha, gente. Pena que pela TV não dá pra sentir o cheiro, viu? Mas a gente sabe que todos esses produtos aí têm um potencial gigantesco, não só de desenvolver a nossa região, como também trazer ela para mais perto da gente. Sendo a Amazônia esse verdadeiro laboratório a céu aberto, né, que dá tanto produto pra gente fazer, quanto também um motivo de inspiração. E para os artistas não seriam diferente. Hoje você vai conhecer a história de pessoas que usam a nossa região para fazer telas e para levar tudo isso para dentro da nossa casa. Olha só que legal! A natureza é minha principal inspiração, de fato, assim, todas as peças que eu produzo. A Amazônia, no meu processo criativo, ela está presente tanto nas inspirações em relação a formas, a texturas, a materiais, na cultura também, não só na fauna e na flora, porque eu acho que não tem como você viver na Amazônia e não ser influenciado por toda essa exuberância, né? Pela quantidade de verde, pelas texturas e tudo que a Amazônia nos traz. Assim como quem vive em São Paulo é muitas vezes influenciado pelo cenário dos prédios, do cinza, do barulho, do asfalto, eu acho que não tem como a gente estar na Amazônia, por mais que a gente esteja no meio de uma cidade grande, e não se sentir influenciado pelo clima, pela quantidade de verde, pelas texturas e tudo que a Amazônia nos traz. Toda vez quando eu vou fazer um desenho de um banquinho, um desenho para um mural, eu vou em busca das fotos que eu tirei, vou em busca de referências também pela internet. A maior parte das pessoas não vê meu trabalho tanto como design, e mais como arte ou artesanato. Então, o curso de design me trouxe muitas ferramentas. Foi muito espontâneo como a Divinora surgiu, não foi pensado, não foi uma coisa que eu desenvolvi já pensando numa empresa. No momento que ela surgiu, foi algo para eu conseguir tirar um dinheiro, né? Como eu estava me direcionando muito para o design gráfico, eu fui me distanciando, né, das artes manuais, da produção manual, uma coisa que sempre me acompanhou desde muito nova. Eu passava o dia todo de frente para o computador trabalhando, depois fazendo as atividades da faculdade, e depois também nos meus momentos de diversão eu estava conversando com meus amigos através do computador. Foi uma das coisas assim que me fizeram entrar em crise e virar a chave, né? De que eu não conseguia mais estar fazendo o que eu fazia da forma como eu fazia. Com menos de 8 anos, eu me lembro do meu pai procurando, me levando em vários lugares que vendiam materiais de arte, perguntando se havia cursos. E eu lembro que a gente nunca conseguia, porque não tinha curso para criança com menos de 10 anos.
Meus pais me deixavam na casa dos meus avós e eu lembro que sempre, todos os dias, antes deles chegarem para me buscar, eu gostava de inventar um presente para eles. Então eu pegava coisas que tinham na casa da minha avó e transformava, fazia um detalhezinho a mais e depois, quando eles chegavam, eu dava de presente para eles. Cada dia mais eu tenho estudado para trazer essa sensação de textura orgânica, de movimento orgânico para minhas criações. Eu acho isso muito legal, você brincar com a Amazônia de forma não óbvia, fora do comum, de natureza, fauna, flora, cultura, e fazer um mix daquilo, sabe? Isso torna o que você faz muito mais interessante, né? Com muito respeito, assim, tanto pelos povos originários, pela nossa natureza, sempre tentando trabalhar, observando a ética das suas ações em relação a todas essas questões. Quando eu era criança, eu gostava de recortar as figurinhas da revista e colar nas folhas do caderno para ficar tudo enfeitadinho. Eu fazia também roupinhas para as bonecas, pulseiras de miçanga. Já com 16 anos eu comecei a personalizar caixas de papelão, personalizar roupa, fazer vidro dos sonhos, mas os cadernos mesmo eu só comecei a fazer com os 22 anos. A história do Ateliê Respirar ela é um pouco conturbada porque ele já existe há anos, mas eu não tinha disposição para fazer os cadernos porque eu ficava muito cansada devido à faculdade, depois do trabalho. E eu preferia fazer quando eu estivesse bem, o que não acontecia muitas vezes, então somente agora, em 2021, que eu decidi vou me dedicar 100% ao ateliê e ver ele como uma empresa, e eu tô testando agora. O Ateliê Respirar é uma extensão minha, faz parte de quem eu sou, então eu, Jéssica, sempre procuro ter uma atitude mais sustentável, como comprar somente o necessário, me questionar sobre a produção de um produto, para onde ele vai, o seu descarte, e reciclo o meu lixo, dando um outro significado para ele. Isso é transferido para o ateliê, onde eu uso papel reciclado, que ainda não é um papel artesanal, mas está valendo. Uso elementos naturais da natureza, como folhas e flores secas, zero plástico, totalmente papel. Sentir que você está no agora, no presente, se conectar consigo mesmo e expressar seus sentimentos através da arte, no caderno. Se conectar com a natureza e enxergar a importância de cuidar de si e da natureza. E para quem está iniciando um projeto com inspiração na Amazônia, a primeira coisa é você se identificar realmente com o seu projeto, porque seu objetivo precisa estar alinhado com o que você realmente é, e assim as coisas conseguem fluir muito mais naturalmente. Você precisa ter foco no seu nicho específico, porque a Amazônia é muito diversificada e quando você percebe já está lá nas alturas, pensando em outros projetos que poderia desenvolver e acaba esquecendo do seu projeto de agora. Então é muito importante estar focado no seu nicho específico. Ai, que maravilha, gente! A gente pode escrever tendo a Amazônia pertinho da gente, a gente pode olhar para uma parede na nossa casa e também ter a Amazônia pertinho da gente e assim nunca desviar do nosso grande propósito, que é manter essa floresta em pé, né? Imagina que legal você poder ficar cercado de espécies raras, do colorido que a Amazônia tem e desse verde que é encantador. Pois é, a gente vai nesse bloco te mostrar algumas alternativas que podem fazer você ficar assim também, rodeado dentro da sua casa do que tem de mais incrível na nossa região, que é a natureza. Eu enxergo a Amazônia como um mundo encantado de inspiração. Toda vez que eu paro para admirar um pôr do sol que cai sobre o Rio Negro, ou quando eu vejo uma árvore bem grande possuindo só os seus galhos, sem nenhuma folha, para mim isso traz muita inspiração. E meu primeiro contato com jardinagem, com plantas, foi ainda na minha infância, porque foi através do meu pai, inclusive, que ele adora plantas, adora fazer horta, então em casa sempre teve legumes e verduras. E eu já tinha esse contato, né? Foi o meu primeiro contato ali, no momento que ele cuidava da horta dele, e eu estava ali pelo meio, né, também ajudando um pouco ele. E desde então eu já consegui sentir os benefícios que as plantas elas podem trazer.
Eu enxergo a Amazônia para o meu negócio como um palco de inspiração e como uma grande casa. Decidi, né, que eu teria o meu trabalho no Plantas como profissão. Foi quando eu perdi a hora enquanto eu estava ali cuidando das minhas plantas, ou então eu estava fazendo algum faça você mesmo, usando as plantas, porque eu gosto de unir a arte junto com as plantas. Então foi a partir desse momento que eu comecei a sentir uma felicidade muito grande dentro de mim. E aí eu pensei, por que não trabalhar com isso? Trabalhar com o que realmente me dá muita felicidade e não ficava olhando as horas, o relógio para terminar de fazer aquilo para ir fazer outra coisa. Então eu comecei a observar essas coisas e pensei, é aqui que está a minha paixão e eu quero trabalhar com isso porque é algo que realmente me dá muita felicidade e eu quero de alguma forma trazer, levar também a minha paixão, o meu sentimento pelas plantas a outras pessoas. E também vejo a Amazônia como um palco de inspiração. Toda vez que eu paro para contemplar alguma característica do nosso bioma, eu entro num universo assim que me traz muita inspiração e muita reflexão. Eu acho que isso me causa muito impacto e me ajuda bastante a entender o que eu quero do meu negócio, o que eu quero transmitir para outras pessoas através da Plantas. A dica que eu daria para uma pessoa que quer ter como inspiração a Amazônia é escolher a paisagem que mais lhe chama a atenção, parar, tirar um momento para observar e contemplar essa paisagem com um bloco de anotações, enquanto você rabisca e observa, anotar o que mais lhe chamou a atenção durante esse processo. Se foi uma folha, se foi uma formiga, se foi alguma árvore, o que você sentiu, que impacto você teve a partir do momento dessa contemplação. Pode ser sim que a partir desse momento que você tirou para fazer isso, surjam inúmeras inspirações e ideias para o seu negócio. A gente mora na Amazônia, né, o berço da maior biodiversidade do mundo, e insistimos em colocar espécies exóticas, espécies africanas, espécies asiáticas, espécies da Oceania, sabe? E a gente não valoriza o que a gente tem aqui. Então, assim, nos meus projetos, e eu procuro passar isso não só nos meus projetos, mas no meu dia a dia, explicando por que o ideal é que a gente use as nossas espécies locais, né? A gente tem espécies extremamente maravilhosas e exuberantes, com folhagens lindas, e a gente acaba sempre plantando do mesmo, né? Então a maioria das espécies vem de São Paulo, que é uma espécie que foi adaptada à nossa região, nunca vai ser que nem uma planta nossa, né? E essas espécies exóticas, elas exigem mais manutenção, elas vão ser mais suscetíveis a ataques de pragas e doenças. Então é um pouco pobre, de certa forma, isso, porque pensa só, a gente chega num terreno, desmata tudo e planta palmeira azul, palmeira imperial, não usa a diversidade de palmeiras que a gente tem aqui. Então eu procuro sempre botar o máximo que dá de espécies nativas nos meus projetos. Eu, como bióloga, aprendi que a gente tem que preservar as nossas espécies nativas, certo? O que eu procuro fazer em relação à Amazônia é valorizar as nossas espécies e procurar colocá-las nos meus projetos, né? Então, se tem um projeto que a pessoa ela quer um jardim, não é uma coisa tão fixa na cabeça dela, eu vou explicar por que o ideal é que a gente opte por... Minha relação com as plantas até se tornar profissional começou já no penúltimo ano de faculdade. Eu já fazia alguns trabalhos de extensão, de pesquisa com plantas, mas no último ano eu estava trabalhando no Parque do Mindu, né, na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Eu trabalhava no orquidário, né, eu passava o dia lá, mexendo nas orquídeas, cuidando. Comecei alguns projetos também de implementar minhocário no parque. Começou por aí. E quando eu terminei o estágio, terminei a graduação, eu me peguei muito pensando o que eu iria fazer, como quase todo mundo da minha geração, né?
e agora? E aí eu comecei a pesquisar e vi que tinha um curso técnico em São Paulo e em Brasília. Então eu vi que também tinha, além do curso técnico que eu queria fazer, tinha toda uma vasta opção de cursos, e gratuitos principalmente, que eu pudesse fazer. Curso de terrário, fiz curso de cactos suculentas, de horta, enfim, me joguei, né? Aproveitei todas as oportunidades que tinha. E aí voltei para Manaus já com o nome da Florescer. E a minha dica para quem está trabalhando com a Amazônia, né, quem quer trabalhar, enfim, é sempre ter o olhar mais sensível de que a Amazônia, não só a Amazônia como a natureza no geral, é desvalorizada, é deixada de lado, é visto como sujo. A gente não tem, infelizmente a nossa sociedade ela não tem esse cuidado com a natureza no geral. Então, sempre procurar pensar como seria a forma menos impactante de você exercer aquilo. Como você inserir a economia local, como você ajudar a comunidade, como você valorizar de fato o que a gente tem aqui, né? Então, a nossa cultura daqui da Amazônia, infelizmente, daqui de Manaus, é valorizar muito o externo que vem de fora, o sul e o sudeste, e não olhar para cá realmente com um olhar sensível, com um olhar de carinho. Então, a minha dica é: veja o que você pode fazer de fato para você valorizar a nossa Amazônia. Então, no meu caso, eu procuro usar as espécies nativas, eu tentar usar o mínimo, na verdade eu nem uso agrotóxico ou esses adubos minerais, procuro sempre usar os adubos orgânicos, preferencialmente esses que eu conheço o produtor daquele adubo. Então, valorizar também a economia local, você sair dessa coisa do macro, assim, eu vou pegar o maior fornecedor de plantas e tudo, não. Vamos valorizar o que a gente tem aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado desses negócios, né, dessas opções de aproximação através do consumo que a Amazônia proporciona pra gente. Eu espero que vocês também acompanhem a nossa página no YouTube para conferir todos os Consciências Limpas. Semana que vem a gente tá aqui novamente, eu te espero.